noite, igreja. Paz do Senhor a todos. No começo da adoração, o Senhor começou a ministrar comigo, porque até então eu ia ministrar ontem, mas aí a gente se move conforme o Espírito Santo de Deus se move, amém? E aí, ontem eu não estava tão aflita, mas hoje, meu Deus, me deu dor de barriga. Eu nunca senti isso. Deu dor de barriga, eu estava aflita para ministrar. E aí nós começamos a adorar e nós começamos a falar assim, que Ele é maior do que a luz do sol. Se Ele é maior que a luz do sol e Ele habita em nós, o que temer? E nós estamos numa semana profética como igreja, uma semana profética como nação, uma semana profética como casa, porque nós temos uma palavra como casa. A Meg tem uma palavra de volta para casa. E muito pontual essa palavra para esses dias, porque nós estamos em uma semana de primícias. Primícias é tudo aquilo que é primeiro na nossa vida. E em semanas de primícias, nós temos a oportunidade de honrar. E quando eu aprendi com o pai da casa que honrar não é eu ver a necessidade de uma pessoa e ir lá e suprir a necessidade dela. Eu honrar é eu saber que a pessoa tem condições, mas eu pegar e externar isso, materializando isso, porque eu reconheço o que a outra pessoa aporta. Nós gostaríamos, de todo o meu coração, eu gostaria de honrar muitas pessoas nessa casa. Mas eu sei que ao longo do ano de 2019 o Senhor nos dará condições de honrar a cada um. Assim como em 2018. Eu acho que eu não consigo nem colocar no papel as bênçãos que o Senhor nos deu e nós compartilhamos. E o quanto isso tem acrescentado, tem crescido na nossa vida. Não crescido em ego, não crescido em vaidade, não crescido em soberba, mas crescido em Cristo, porque a cada vez que nós honramos a vida do outro, honramos a vida do próximo, nós nos submergimos mais em Cristo. Porque Cristo não nos chamou para uma vida rasa. Ontem o Alexandre orou por mim e eu gostaria de te chamar para orar de novo na hora que você veio, que eu te chamei, mas você não escutou. Eu gostaria que você me enviasse, porque de volta para casa é você ter o envio do seu marido. Lá em casa eu tenho um Mardoqueu. Antes de eu ministrar, eu falo, amor, vamos ler comigo o que eu escrevi aqui? A inspiração que o Espírito Santo me deu. Vê se você está de acordo com o que eu escrevi. Isso a gente tem colocado como um princípio lá em casa. Todas as vezes que nós vamos ministrar, nós preparamos, nós sentamos juntos. E às vezes o Senhor começa a construir mais coisas além daquilo que o Senhor tem mostrado individualmente para cada um. E assim nós não vamos crescendo em níveis diferentes. Nós não permitimos que a soberba, por eu ser ministra e o Alexandre ainda não, corrompa o nosso coração. Porque não quer dizer nada. Isso não diz que eu sou maior do que ele. Eu ser ministra quer dizer que o Senhor me chamou para esse tempo. E se Ele me envia, eu tenho o aval de Deus. Pai, eu envio agora a Daiane em nome de Jesus, Senhor. Eu envio ela como boca de Deus aqui na terra, Pai. Eu envio ela, Senhor, para manifestar o que o Senhor tem colocado dentro dela, Senhor, a cada dia, Pai. Que o Teu Espírito venha fluir naturalmente nessa noite, Pai. Que todo nervosismo vai embora agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, a voz do Teu Espírito seja cada vez mais sensível aos ouvidos dela, Pai. Que ela possa transmitir tudo que o Senhor tem para essa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? No dia 4 de dezembro, o pai disse que eu ministrei na semana de primícias. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra poder servir os irmãos, servir o corpo, servir a minha família. Porque como há algum tempo atrás eu disse, vocês são a minha família. E eu comecei a me atentar às diretivas que o Espírito Santo começou a construir no mês de dezembro, porque nós tivemos uma mesa com os líderes da casa e alinhamos que teria essa semana de primícias. E eu comecei a me atentar ao longo do mês de dezembro, porque se fosse pela minha vontade eu sentaria e falava, Deus, fala que eu escrevo no mesmo dia. Mas não é assim que funciona. O Senhor, Ele não se move no nosso cronos, Ele se move
no seu Kairos. E Ele quer nos levar a nos movermos no seu Kairos, no seu tempo, não no nosso tempo. E aí, conforme foi passando, vieram pessoas de fora ministrar. E quantas palavras proféticas nós recebemos. Quantos direcionamentos. E o Senhor começou a construir. E o profeta Max teve uma visão aqui com diamantes, que deu construção a um sonho que o Senhor tinha me dado. E deu construção à palavra que eu vou ministrar nessa noite. E os diamantes que o Senhor me mostrou em sonho eram sem forma. Eles não tinham forma. Era para ser lapidados, moldados e cuidados. E o que esses diamantes simbolizam? Pessoas. Pessoas que virão e serão cuidados e moldados nessa casa. Então, e o Senhor começou a falar comigo que nós vamos enfrentar desafios no ano de 2019. Por que nós vamos enfrentar desafios como igreja no ano de 2019? Para que nós não fiquemos em julgo desigual. Porque as ministrações que são aqui, não é só para os ministros se posicionarem, é para os filhos. E nós, como a totalidade, nós somos filhos. O Senhor nos chamou para sermos filhos. Deus não nos chamou para sermos ovelhinhas que vem aqui, come, daqui a pouco vai embora para o seu passo fazer o que você quer. Deus nos chamou para sermos filhos, sermos submissos. Deus sempre levanta alguém para alguém. Isso não quer dizer que a pessoa vai usar de autoritarismo, e sim de autoridade. Porque Deus, o Senhor é autoridade. O Senhor sempre levanta alguém para alguém. E o Senhor me dizia que há reposicionamentos a serem feitos nesses dias. Que essa semana de primícias é uma semana profética. Que a adoração que você adorar durante essa semana vai dizer a qualidade da sua adoração durante os outros 11 meses do ano. A qualidade de como você recebe as palavras que são ministradas nessa casa vai dizer aonde você vai estar posicionado durante os outros 11 meses do ano. A qualidade de como você vê o outro, de como você reconhece o que o outro porta, vai dizer o que você vai ser ao longo dos outros 11 meses do ano. E na quarta-feira passada eu ministrei sobre um espírito de subestimação. E nós rompemos com esse espírito, quem esteve aqui na quarta-feira. Nós não podemos subestimar o que o outro porta. Alguém sempre tem algo para te ensinar. Porque se Jesus tivesse nos chamado para saber de tudo, Ele não tinha criado a igreja. A igreja não é para pessoas perfeitas. A igreja é para pessoas que vêm com seus defeitos e aprendem uns com os outros. E se posicionam diante do que o Senhor fala, diante do que o Senhor mostra, diante do que o Senhor profetiza através dos profetas, através dos apóstolos, dos ministros. Porque essa casa é uma casa apostólica e profética. E nós nos movemos pelo sistema de Deus. E o sistema de Deus é a paternidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 6, 46. Versículo 46. Nós não estamos num ambiente fúnebre, amém? Que você celebre, se você receber palavras do que o Senhor me inspirou, que você celebre nessa noite, que você celebre ao Senhor. Porque, meus irmãos, os ministros dessa casa, eles pregam com vida. Eles não pregam por teologia. Nós reconhecemos isso. Os ministros dessa casa, antes deles serem enviados pelo Pai, antes de serem enviados por Deus, eles vivem. E é a vida deles que é impartida sobre vocês. E Lucas 6, versículo 46 diz assim, nós vamos ler até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão,
sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Nessa parábola, Jesus compara duas naturezas. A sua natureza, que é Cristo, que nos deu livre acesso ao Pai. E a natureza adâmica. Segundo a sua natureza, ele diz que é semelhante a um homem que cavou fundo. É semelhante a um homem que cavou fundo. Amém? E cavar fundo exige de nós tempo, disposição e comprometimento com o que estamos fazendo. Quantas vezes é necessário, é preciso que nós sejamos cavados. Por causa do nosso comodismo, nós usamos a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo. Eu faço alguma coisa, mas eu não tenho tempo. Você acaba permitindo que os sonhos de Deus sejam paralisados na sua vida, quando você usa a desculpa do tempo. Porque quem quer faz. Sendo que a nossa disposição e o nosso comprometimento, que são como areia, que é levada por qualquer vento, é inconstante, é instável. Deus não chamou a gente para termos uma disposição que é levada por qualquer vento. Hoje eu acordei bem, hoje eu vou na igreja. Hoje eu não estou bem, não vou na igreja não. Eu não estou bem, hoje eu não vou adorar não. Hoje eu não estou legal. Hoje eu estou feliz, porque hoje eu recebi, vai sobrar um dinheirinho para mim, vou fazer o que eu quiser. Aí você celebra porque você recebeu um dinheirinho, sendo que seu pai é o dono do ouro e da prata. Você celebra porque você tem uns troquinhos a mais, sendo que o seu pai é o dono do ouro e da prata. Ele tem muito mais para te dar do que dinheiro. E quando o dinheiro for o seu senhor, não tem como o Espírito Santo habitar em você. O Espírito Santo, ele não divide. Ele não divide a casa com ninguém. Ou você recebe ele com a sua totalidade por completo, ou não dá. Não tem como. E o Senhor começou a falar para mim que cavar para que o alicerce seja estabelecido na rocha é abrir mão de fundamentos humanistas firmados no conhecimento humano. É abrir mão de fundamentos feministas, machistas, firmados em uma natureza corruptível. Por que eu falo isso? Por muito tempo eu fui feminista. Por muito tempo na minha casa eu mandava, eu era mandona. Por que hoje eu posso ministrar sobre o que é ser de volta para casa? Porque houve um alinhamento de sacerdócio dentro da minha casa. Eu saí da cadeira que era para o meu marido ocupar e eu estava sentada para que ele sentasse e governasse. Deus o chamou como cabeça. A mulher não foi chamada para ser pescoço, que manda o cabeça ir para lá e para cá. E o cabeça não foi chamado para falar assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não é autoritarismo. Somos um time. E debaixo do governo do senhorio de Cristo nós construímos juntos. Não existe time que torça para a torcida, para o time contrário. O que um time faz? Um time, ele quer ser reconhecido. Um time, ele quer andar conforme as regras bases do jogo. Um time, ele não quer cometer faltas, porque quanto mais faltas, pior é. Um time não quer perder os seus jogadores, não quer perder os seus atletas, não quer. Eu acho que, eu não conheço de futebol, gente, mas eu acredito que eles não queiram ficar trocando de técnico também, porque buga a cabeça dos caras. A família é como um time. O Senhor me diz que a família é como um time. Deus sempre levanta alguém para alguém. Amém? E quando nós estamos firmados, nós temos que abrir mão desses fundamentos machistas, feministas, humanistas, firmados em padrões almáticos, e se render totalmente ao senhorio de Cristo. E uma pessoa não cava o alicerce de uma casa em um dia. Pensa, uma pessoa para cavar um alicerce de uma casa em um dia. Não dá, leva tempo. São processos. Para que o alicerce de um prédio, por exemplo, seja edificado, leva de 7
a 8 meses para uma equipe fazer o alicerce. E quando o Alexandre falou isso para mim, porque essa frase veio dele, que eu não entendo, né? De alicerce de prédio. Ele falou assim: amor, leva de 7 a 8 meses para que o alicerce de um prédio seja construído, mas é uma equipe. E nós como corpo somos uma equipe. E o que nós temos construído, o que nós temos edificado, nós estamos num tempo profético em 2019, que nós já colhemos frutos. A Samara, a Alessandra com os adolescentes podem testemunhar, se eu chamá-las aqui na frente, a transformação que Cristo tem feito na vida das adolescentes. O pessoal do departamento infantil pode vir testemunhar o que Cristo tem feito na vida das crianças. Nós temos visto crianças querendo dançar aqui no profético. Nós temos visto crianças perguntando o que são a língua dos anjos, querendo falar, querendo profetizar. E eu profetizo que no ano de 2019 vocês vão se surpreender, porque as crianças falarão em línguas, as crianças profetizarão, elas converterão o coração dos pais. E o propósito que o Senhor colocou de abrir células na casa deles vai ser estabelecido em nome de Jesus. Aleluia! Qual o propósito de ser cavalo? Pergunta para o seu irmão: qual o propósito de ser cavado? Sabe, toda a terra que foi tirada, tem aqui, irmão. Sabe, toda a terra que foi tirada, ela simboliza o nosso passado. Para você fazer um alicerce, você tem que cavar. E o propósito de ser cavado é para que o alicerce seja fundamentado. Toda a terra que é retirada, ela simboliza o nosso passado. Todos os traumas emocionais, físicos, todo o entulho que ao longo dos anos foram se acumulando. Nós viemos cada um de uma família, cada um vem de uma cultura, cada um vem de uma criação diferente. Nós não somos iguais quando nós não portamos Cristo. Porque quando nós portamos Cristo, nós somos um. Porque para Ele não vale o que a gente aprendeu lá atrás. Não vale a cultura que os nossos pais ensinaram. Não vale os padrões machistas e humanistas, feministas que os nossos tios, os nossos parentes ensinaram. O que importa para Cristo é o que a gente vai fazer a partir de hoje e a partir de agora. Se nós vamos nos posicionar na verdade, posicionar nos seus princípios, posicionar na sua vontade, ou se nós preferimos continuar na nossa vontade. E o Senhor dizia para mim que essa terra que simboliza o nosso passado também simboliza sofismas, sentimentos de rejeição que te traziam pensamentos, frases que te trazem aos pensamentos, frases do tipo: eu não posso. Fulano conseguiu, mas eu não vou conseguir. Ser ministro é muito difícil. Tem que estar na igreja, tem que ministrar sobre a vida dos outros, tem que escutar os problemas dos outros. Para mim não dá, porque eu já sofri assim. Para mim não. Porque eu não fui chamado. O pastor só chamou o pastor Paulo. Por que ele não me chamou para ir também? Por que ele não me chamou para fazer também? Por que comigo não é assim? Ah, a pastora Cris trata a Daiane assim. Por que ela não me trata assim? Tantas outras frases que um espírito maligno de rejeição te acusa através do seu passado. Isso são pensamentos rotineiros. Pensamentos rotineiros de quem ainda não cavou fundo. Passado, sim. Eu digo passado, que esse espírito maligno de rejeição te acusa através do seu passado, porque o diabo ele não tem acesso ao seu futuro. Somente aquilo que você viveu e sofreu, ele tem acesso. E ele abusa disso. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ah, ele veio para matar e roubar e destruir o Brasil? Ele veio para matar e roubar e destruir a minha casa, os meus bens materiais? Não, ele veio para matar, roubar e destruir você. Matar, roubar e destruir o que Deus quer plantar dentro de você. Matar as sementes que são lançadas nessa casa e chega lá fora você não se posiciona.
Chega lá fora na sua casa, você não lê Bíblia, você não lê os livros que são fundamentos dessa casa. Isso são sintomas. Sintomas de quem ainda não cavou fundo. Mas em Cristo, Ele nos redimiu de todas as nossas dores, de todas as nossas enfermidades. E o castigo que o levou para a cruz, que o fez sangrar, que o fez se flagelar, nos trouxe a paz. Estava sobre Ele o castigo que nos trouxe a paz. Nós temos que cavar fundo para que a alicerce seja estabelecido na rocha. Nós precisamos cavar fundo. A rocha simboliza Cristo. Nós devemos seguir os padrões do reino, os padrões de Cristo, que são inegociáveis. E o Senhor falou para mim que para romper com toda essa estrutura firmada no nosso passado, firmada no eu, porque são estruturas abaláveis, que qualquer vento leva, e assim vai acumulando cada vez mais entulho, mais rejeição, mais sofisma. E quantas portas malignas são abertas através da rejeição? Quantos espíritos vêm através da rejeição? De comiseração, de orfandade. O Brasil já foi um país de orfandade. Eu profetizo hoje que o Brasil, a igreja de Cristo será mãe para os filhos órfãos da nossa nação, porque nós temos um pai, e o serviço da mãe é levar os filhos ao pai, em nome de Jesus. Nunca foi sobre nós, não é pela força do nosso braço, não é por aquilo que a gente sabe fazer, não é por aquilo que a gente sabe tocar. Nós recebemos, irmãos. Muitas pessoas vêm aqui e pensam que vão impartir daquilo que sabe fazer. Olha, pastor, eu vim da igreja tal e eu sei fazer assim, assim, assim. Aí se você estiver precisando aí, não tiver um baterista, eu tenho uma bateria na minha casa. Aí eu posso trazer a minha e tocar aqui. Nós não movemos pela carne. Nós não nos movemos pela carne. Essa casa tem um presbitério. Nós nos movemos pelo Espírito. Quer dizer que a pessoa vai chegar aqui e vai fazer o que ela quiser? Não, porque nós nos movemos pelo Espírito. Quando nós conhecemos o coração, é que a pessoa é posicionada. Porque nós não podemos selecionar serviço. Estava falando com o Alexandre esta semana, e isso é uma verdade. Porque se tiver necessidade, hoje nós trabalhamos com jovens. Hoje a gente recepciona as pessoas que vêm primeira vez. Temos a parte do acolhimento. Mas se tiver necessidade da gente ficar no som, se tiver necessidade da gente limpar a igreja, se tiver necessidade da gente lavar o banheiro, nós estamos dispostos a fazer. Porque serviço não é o que você quer fazer, aonde tem necessidade. E nós temos muito a ser feito durante o ano de 2019. Hoje é o primeiro dia de outros 364. Por isso que o Senhor falou que esses dias serão dias de reposicionamento. Porque às vezes nós estamos posicionados numa necessidade almática, a qual a gente acha, eu só sirvo para servir assim. Se não for nessa área, se eu não servir com os jovens, eu não vou servir com as crianças. Meu irmão, quando Deus não tem o seu coração, Ele não vai querer o seu serviço. Porque antes de você fazer, Deus te chamou para ser. Ele não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração. É até profético, porque os dois, a família veio com a camisa hoje, né? Escrito, Senhor, não, o Pai não quer o seu serviço, o Pai quer o seu coração. E nós estamos falando de volta para casa. É muito profético. Roupa também é profética. Eu me arrumei da forma que eu queria hoje. Aí fui lá pro espelho, bonitinha, com um negocinho rosa por cima assim. Falei, tô bonito, vou pra igreja. Aí o Alexandre, eu falei, amor, tá bom? Aí ele falou assim, amor, cadê sua camisa do leão?
E o Espírito Santo perguntou para mim quando eu estava me trocando: cadê sua camisa do leão? Até as nossas roupas nós devemos perguntar: Espírito Santo, tá bom? O que o Senhor acha? Eu como mulher, como casada, eu posso usar essa roupa? Eu como solteira, o que será que os outros vão pensar? Eu posso me abaixar para pegar alguma coisa? Não vai mostrar? Nós somos templo, nós somos casa do Deus vivo. E às vezes nós falamos assim: você olha para Cristo, não olha para mim não, tá? Não, você tem que olhar para você, porque você é carta viva. O pastor Paulo ministrou. Nós somos carta viva. E as pessoas vão querer o Cristo que nós portamos através do que nós vestimos, através do que nós falamos, através do que nós nos portamos, através do que nós nos posicionamos. Como nós seremos cartas vivas se nós queremos estar vestidos de acordo com os padrões da moda do verão? Que hoje em dia as meninas usam uma tela de mosquiteiro e um shortinho mostrando tudo. Gente, que menino, eu falo para as que são solteiras, as adolescentes e as jovens: que menino, que homem vai querer fazer uma corte e orar para que tenha o seu coração? Que homem vai querer orar para que o Senhor te entregue o seu coração para ele? Porque nessa casa nós também temos princípios. Isso não é um jugo. Isso não é um jugo. Quando você tem Cristo, você entende que isso é leve e é suave. Profeta, mas quando eu tirar essa terra toda, eu vou me esquecer do meu passado, dos meus problemas para sempre? Não. Como eu disse, são processos, e todo processo há etapas. E quem me mostra como fazer, por onde caminhar, por onde ir, como reagir? A paternidade. Pois não há governo estabelecido na terra que não seja instituído por Deus. E Deus nos presenteou a paternidade. Há alguns anos atrás, nós não sabíamos nem o que era paternidade. Nós éramos parte de uma geração de órfãos. E o Senhor nos presenteou. E por que nós não fazemos uso disso? A paternidade nos leva à maturidade, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Pastor Kleber não vai te levar à estatura do Kleber. Ele vai te impulsionar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Amém? E quando você cavar fundo e retirar toda a areia e conseguir ver a rocha, eu digo ver porque por um período muito grande da minha vida eu conheci um Deus superficial. Estava aqui, nas minhas canelas. Eu conhecia um Deus que existia, que morava no céu, nesse céu que a gente vê lá em cima. E eu caminhava nesse Deus superficial. Quando eu sofria, eu sabia que existia um Deus. Aí eu falava: Deus, me ajuda. Aí quando eu vi que eu conheci Deus como Pai, as águas começaram a levantar. Porque eu permiti que tudo aquilo que eu tinha vivido, tudo aquilo que eu tinha sofrido, fosse levado pelas águas. Até que eu fosse totalmente submersa. Eu não sou padrão de perfeição. Mas o Cristo que habita em mim é. Como eu dizia, quando você tem que cavar fundo e retirar toda a areia, é aí que a paternidade atua. Ela vem para te impulsionar como uma peneira. Toda a terra, toda a areia retirada vai sendo peneirada. Você pega, para quem é pedreiro, né? Tem aquela peneira redonda. A peneira simboliza a paternidade. Aí, tá aquele terrenão lá feioso. Tem uma terra lá cheia de entulho. Aí você vai pegar a terra, você vai cavar fundo a sua terra, vai colocar sobre a peneira, que é a paternidade. E a paternidade vai fazer assim, vai chacoalhar. E a terra embaixo vai sair fininha. E as pedrinhas que vão ficando em cima vai sendo, lançada fora. E toda a terra que vai sendo peneirada vai sendo colocada sobre a rocha, para que seja inabalável. Amém?
E nesse processo de peneirar a areia, ela vai se tornando pura, sem misturas, sem pedregulhos informes. Porque nesse processo, quando você é peneirado, o seu passado passa a não te machucar mais. Você lembra do que viveu? Sim, você não vai esquecer o que você viveu. Mas quando você lembra, não te machuca mais. Quando você lembra que você já foi magoado, que você já foi rejeitado, que você já sofreu palavras de acusação que você não tinha feito, aquilo não te machuca mais. Porque você pegou toda essa terra, todo esse entulho e permitiu que a areia te peneirasse. E ao invés de você apresentar traumas, sofismas, rejeições, você vai mostrar cicatrizes. Não tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala que das minhas feridas saia poder para curar, mas é que das minhas cicatrizes saia poder para curar. Amém? A peneira te traz cura. A peneira te impulsiona ao propósito eterno, te impulsiona ao chamado de Deus para a sua vida, te leva a Cristo, e assim você encontra prazer em servir o próximo, você encontra prazer em servir o corpo. Você não quer saber o que você foi chamado para servir, você serve onde tem necessidade. Amém? Você tem facilidade em perdoar. Quando você arranca todo o entulho, você tem facilidade em perdoar. E tem uma ministração do apóstolo Juscelio que ele fala sobre bater continência. Estou me posicionando nisso. Bater continência é quando dois generais chegam um perto do outro. Quando o soldado vai lá, ele chega, bateu continência. Falou com o chefe, com o general, vai sair, bateu continência. O que eu quero falar sobre bater continência? Quando nós chegamos, Jesus também nos ensinou a bater continência. Porque quando nós chegamos e nós não dormimos com o nosso irmão, nós chegamos e batemos continência. Porque nisso nós vamos aprender juntos. Isso quebra barreiras. Isso quebra os espíritos que atuam atrás da falta de perdão. Quando você é peneirado, você tem facilidade em perdoar. Você tem facilidade em reconhecer os seus erros, em reconhecer que você não enviou mensagem a tempo para que a pessoa se preparasse e pede perdão. Aconteceu comigo semana passada. Eu não enviei mensagem a tempo e tinha pouco tempo para que a pessoa se preparasse para fazer algo. E eu falei: me perdoa, eu errei. É uma das grandezas de Cristo que é forjada em nós através da peneira. Você encontra facilidade em amar. Você passa a ter compaixão. A compaixão que Cristo teve por você quando te resgatou. E assim a natureza dele começa a se manifestar através da sua vida. Nós sabemos que para que um alicerce seja bem alicerçado, é necessário ferro. O ferro profeticamente simboliza a igreja, o local onde nós nos reunimos. É necessário também o cimento. E o cimento é feito através de extrações da rocha, que profeticamente simboliza os fundamentos pontuais e proféticos para cada etapa, cada tempo, cada estação que vivemos. Na nossa vida espiritual nós temos estações. Para que nós possamos prosseguir para níveis mais profundos, mais intensos em Cristo, nós temos que fechar ciclos. A falta de perdão te faz permanecer no mesmo ciclo. Por quantos anos? Por quantos anos por causa de um perdão? Que você tem que chegar para uma pessoa e falar: irmão, me perdoa. Eu errei assim e assim. Você não consegue sair do nível raso. Você não consegue submergir em Cristo. Você não consegue acessar outras estações que o próprio Deus estabeleceu para você, por causa de um orgulho. Porque quando você não tem quando você não tem a intenção de perdoar o outro, você permite que o orgulho seja cativado em você.
cativado, germinado, semeado, frutificado. Porque quantos casos a gente vê de pessoas que vivem dentro da igreja por 40 anos. E a pessoa tem problemas financeiros. E a pessoa, a mulher não respeita o marido não respeita a mulher. O marido vive uma vida que fora é uma coisa, dentro da igreja é outra. A mulher está dentro da igreja e quando chega lá fora vai falar da vida dos outros. Vai fofocar. Eu profetizo sobre as mulheres dessa casa que vocês são edificadoras. As mulheres dessa casa não são fofoqueiras, amém? É necessário também a água, que simboliza o Espírito Santo, e as pedras britadas, que simbolizam os ministros. Por que as pedras britadas simbolizam os ministros? Porque eles já passaram pelo processo da peneira, pelo processo de molde, pelo processo de cuidado. E as pedras britadas, elas têm uns formatinhos parecidos. Não quer dizer que os ministros não façam uso mais da peneira, porque quando você é ministro é mais fácil. Você errou, você vai lá e fala: pai, errei. Ora comigo para que não aconteça mais. E quando você expõe o seu erro, você se posiciona e você não faz mais. Porque você aprende o que aquilo te causou. O Cristo que habita em você começa a ser gerado e manifesto cada dia mais, quando você faz uso da peneira. E a palavra diz que o corpo de Cristo, junto com a areia, não, gente, a palavra não disse. Eu li errado aqui, me perdi, desculpa. O corpo de Cristo, que junto com a areia já peneirada, livres de todo entulho, juntos formam um alicerce. O cimento, a areia, as extrações da rocha, as pedras britadas, o concreto, que vira o concreto, né? Junto com ferro. Agora sim. A palavra diz que aquele que coloca os alicerces na rocha, quando vem a inundação, quando vem a tempestade, quando vem os ventos fortes, nada pode abalar, porque já está bem construída, se torna inabalável. Você já viu quando tem uma casa bem feita? Pode ser uma casa térrea, que ela tem um fundamento bem feito. Você vê trincos na casa? O Max falou sobre trincos ontem. Falou que simbolizava. Não tem como apagar trincos. Quando a casa já está edificada sobre a rocha e aparece trincos, você vai lá na peneira, para que a peneira vá e te leve, te impulsione de volta à origem, que é Cristo. Vai lá e passa um gessinho para apagar o trinco, porque às vezes é só um trinco no gesso. Expõe, a peneira expõe. Gente, a paternidade não expõe. A paternidade não foi instituída para te expor. A paternidade foi instituída a levar você à estatura do varão perfeito. Não há vida fora do corpo, amém? De volta para casa é muito além de um estado físico. É muito além de um lar para morar, de uma família para te receber. De volta para casa é se permitir organizar a casa, se render ao governo do Espírito. Nós fomos chamados para ser casa do Santo Espírito de Deus. Nós fomos chamados para ser morada de Deus. E o Espírito Santo, ele não permanece em casa que esteja em ruínas. Ele não permanece em casas que esteja com mofos, com infiltrações, com sujeiras, com arquivos. Sabe quando você tem um quartinho na sua casa que você coloca aquele monte de coisa lá velha que você não usa mais? Com arquivos do passado. Quando eu falo de cavar fundo, é você pegar todos esses arquivos, todos esse entulho e permitir passar pela peneira. E o Senhor me dizia que há casas nessas situações que por tudo que viveram e passaram, paralisaram a limpeza, a purificação que vem do próprio Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele não faz nada em nós se nós não nos rendemos totalmente ao seu senhorio.
E ele me dizia: sabe quando estamos viajando e tem um local de chegada e nós paramos no meio do caminho? Por medo do que vamos enfrentar, por não possuirmos GPS ou mapas, talvez medo do tempo, medo das pessoas, medo do que já passamos ao longo do caminho, o sol quente, a chuva, o frio, medo e medo do futuro. O medo nos paralisa. E eu, como profeta, nessa noite eu profetizo que todo espírito de medo que te aprisionou até o dia de hoje seja cativo agora ao senhorio de Cristo, em nome de Jesus. O Senhor nos deu acesso ao futuro através do Espírito Santo, e o futuro é algo maravilhoso. O futuro é algo destinado para os filhos. O Senhor nos deu acesso ao futuro, que nós acessemos esse futuro, que nós nos reposicionemos nessa noite, para que o nosso 2019 seja o ano mais incrível das nossas vidas. Não importa como você começou, nem se você parou no meio do caminho. O que importa é o que você vai fazer hoje e agora. Se você vai se permitir ser organizado pelos céus, seguir diante para o propósito que o Pai te chamou, ou se você vai preferir viver com uma vida de entulho. E a própria palavra que nós lemos em Lucas diz o que acontece com as pessoas que estão alicerçadas na areia. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos edificados sobre a rocha. Deus nos chamou como filhos. Ele se levante nessa noite. Fique de pé. Eu declaro que o ano de 2019 para os filhos dessa casa será algo incrível. Eu declaro nessa noite que o ano de 2019 para os filhos que se reposicionarem, que se posicionarem diante desses dias proféticos que estamos vivendo como igreja, como corpo, como nação, será um ano em que Deus lhe mostrará o futuro, a qual você vai ter acesso ao futuro e vai se posicionar diante do que o propósito eterno te chamou, diante do que o Senhor escreveu para você antes da fundação do mundo. Você não nasceu do acaso. Você não nasceu por causa de um abuso. Você não nasceu para ser miserável. E quando eu falo miserável, eu achar que todo mundo pode, mas você não. Deus te chamou para ser filho. Às vezes você pode pensar que é um clichê falar sobre paternidade, mas não há outro sistema no reino de Deus que não seja a paternidade. Se essa palavra falou com você de alguma forma, vem aqui à frente. Os ministros da casa, se quiserem orar, fiquem à vontade. Se essa palavra, se você quer ser impulsionado, direcionado, durante a semana procure os pais dessa casa. Exponha aquilo que está te atormentando. Coloque para fora, para que você venha crescer em Cristo, submergir em Cristo, viver de verdade um evangelho genuíno. Para que quando você chegar na sua casa, os seus vizinhos olhem para a sua vida e falem: ah, o pastor Paulo é carta viva. Eu nunca vi ele murmurar. Eu nunca vi ele reclamar do que ele tem. Ele pode ter arroz hoje, amanhã não, mas ele não reclama. Porque ele pode ter um cuscuz com leite para comer. E ele dá glória a Deus por isso. Quando nós somos gratos nas pequenas coisas, o Senhor nos prepara banquetes. Quando nós somos gratos pelo cuscuz com leite que nós comemos, o Senhor nos prepara banquetes. Eu não estou dizendo que o Senhor vai te dar dinheiro. Eu não estou dizendo que o Senhor vai te dar ouro nem prata, mesmo Ele sendo o dono de tudo. Eu estou dizendo que Ele vai providenciar o que você precisa. Senhor, Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Se você quiser vir à frente, fique à vontade. Essa é a hora. Senhor, eu oro nessa noite, Pai, para que nós venhamos abrir mão, para que nós venhamos, Senhor, reconhecer, Pai, o Teu senhorio sobre as nossas vidas.
para que nós venhamos reconhecer, Senhor, o que o Senhor tem para nós. O futuro maravilhoso, o futuro incrível que o Senhor já escreveu, Senhor, antes da fundação do mundo. Senhor, eu declaro, Senhor, que a nossa nação, Senhor, não será mais uma nação de órfãos. Que a nossa nação será, Senhor, uma nação de filhos, Senhor, remidores. Eu sei, Senhor, eu profetizo que os remidores serão, Senhor, influência nessa nação. Senhor, que esse comodismo gospel, essas modinhas gospel vão cair e serão os remidores que colocarão, Senhor, em ordem a casa. Senhor, eu declaro, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, que quartinhos, Senhor, quartinhos que estão cheios de coisas velhas, cheios de entulhos, sendo limpados e purificados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Pai, porque não há como esconder o sol com a peneira, não há como esconder a luz do sol, porque se a luz do sol habitar em nós, não há como não ser reconhecido, não tem como não ver. Aleluia! Esteja atento. Esteja atento ao que o Senhor fará nesses dias. E o Senhor me disse: assim diz o Senhor, a igreja de Cristo será mãe gentil para os filhos dessa pátria, apontando e impulsionando os filhos aos sonhos. Sonhos que serão gerados primeiro no coração do pai e queimarão, arderão no coração dos filhos. E através do pai, os filhos serão convertidos aos princípios bases, aos princípios de família, sem ideologias, sem acepções. Haverá frutificação, pois há solos férteis. É um tempo de remidores assentarem em lugares de governo. Sim, pois de acordo com as medidas de verdade vindas dos céus, as bases de justiça e governo, o modelo